Olá, irmãos. Olá, amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves e eu quero, em meu nome, em nome da Igreja Evangélica Cristo para as Nações, desejar a você e a sua família um domingo abençoado na presença do Senhor. Nós estamos com o nosso propósito de fazer uma leitura comentada dos textos do Pentateuco e nesta semana vamos iniciar a leitura comentada do livro do Êxodo, que é comumente chamado no hebraico de Shemot, que significa nomes. Nós vamos iniciar a nossa leitura a partir do capítulo 1, versículo 1, que é descrito cada pessoa da família de Jacó, dos filhos de Jacó que entraram no Egito, fazendo um total de 70 pessoas. No versículo de número 6, nós encontramos o que após o falecimento de Jacó, os israelitas, eles cresceram em número e isso causou medo aos egípcios, na pessoa principalmente do faraó, que não conheceu José. E isso se deu porque o número dos israelitas cresceu e eles se fortaleceram muito ali no Egito. E o faraó que entrou não conhecia José, é lógico que passaram-se muitos anos, né? Só para ter uma ideia, José morreu com 110 anos. Então, diz a palavra de Deus, nós vimos no final do livro de Gênesis, que Moisés viu os filhos dos filhos dele. Então, isso aí passou muito tempo. E aí morre José e entra um novo rei que não conheceu as obras de José. E aí, no versículo de número 11, os egípcios, então, com medo de José, colocam, então, carga de trabalho excessiva para que os israelitas construíssem duas cidades celeiras, a cidade de Pitom e Ramsés. Porém, esse aumento da carga de trabalho para os israelitas não surtiu o efeito que os egípcios queriam, que era diminuir a quantidade, né, diminuir o nascimento de crianças egípcias, porque o nascimento de crianças israelitas, porque os israelitas continuavam multiplicando-se. Quando nós chegamos ali no versículo 15, o faraó, que era o rei do Egito, ordena que as parteiras, cita até o nome delas, né, Sifrá e Puá, que elas matassem os meninos que fossem nascer ali das hebreias. Entretanto, estas parteiras não obedeceram Faraó e por isso ele deu ordem para que o próprio povo do Egito, matassem todos os meninos que viessem a nascer. E nós observamos uma semelhança no que aconteceu bem depois do nascimento de Jesus, em que os magos foram visitar Jesus e, quando passaram por Herodes, Herodes então mandou matar todas as crianças com menos de 2 anos, todos os meninos, né, com menos de 2 anos. E a gente observa que há uma semelhança, né? O medo de Faraó que os israelitas viessem a crescer, se multiplicar e se tornar mais forte ainda, o fez mandar matar os meninos. E agora nós temos também na figura de Herodes, por medo de ser destronado pelo rei dos judeus, porque foi assim
que os magos se apresentaram para Herodes, dizendo que iriam visitar o rei dos judeus que havia nascido. Herodes, então, manda matar todos os meninos com menos de 2 anos. No capítulo 2, nós temos ali o nascimento de Moisés. E o interessante nós observarmos no versículo número 10 é que quem deu o nome de Moisés para Moisés foi a filha de Faraó, que nós conhecemos a história narrada ali. Havia então a ordem de matar todos os meninos. Então a mãe de Moisés, quando percebeu que era um menino que havia nascido, colocou o menino num cesto de juncos à margem do rio, e a irmã de Moisés, Miriam, foi olhando de longe até que a filha do faraó, que tomava banho mais à frente, encontrou o cesto, abriu, viu o menino e deu o nome para ele. E a irmã, né, Miriam, que estava próxima, observando o menino, se apresentou para procurar entre as hebreias alguém que pudesse amamentar o menino. E é lógico que ela levou para sua própria mãe, que era a mãe de Moisés, que o amamentou até os 6 anos. Então, isso aí é bastante interessante nós observarmos que o nome de Moisés foi dado pela filha de Faraó. E o nome de Moisés quer dizer aquele que foi tirado das águas. No versículo 11, nós encontramos Moisés já adulto e observa que alguns irmãos hebreus, né, estavam sendo um hebreu estava sendo espancado, né, por um egípcio. E aí o que Moisés faz? Vai lá e mata o egípcio e esconde na areia. E no dia seguinte, quando ele tenta observar para ver se alguma coisa não tinha vazado, né? Ele conversando com alguns hebreus, ele é admoestado quando ele tenta fazê-los parar de brigar, dizendo que o hebreu fala para ele assim: poxa, mas você quer nos matar da mesma forma que matou o egípcio? E aí então Moisés tem medo, percebe que foi descoberto e resolve se refugiar em Midian, que nós encontramos aqui no versículo 16, onde Moisés se encontra então com o sacerdote lá de Midian, de nome Jetro, e ele fica por ali. E não só Moisés se refugia, mas acaba casando-se com Zípora. E no versículo 23, após a morte do rei do Egito, a escravidão que havia sido imposta para os filhos de Israel, ela se torna mais proeminente. E aí diz a palavra de Deus, aí no versículo de número 24, que Deus ouviu o lamento e se lembrou da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. E nós entramos então no capítulo de número 3, com Deus providenciando este salvamento do povo através de Moisés. Moisés então é comissionado ali quando estava pastoreando o rebanho do seu sogro, perto do monte Horebe, que é o monte de Deus, e ali o Senhor apareceu para Moisés numa sarça, né? Aqui diz que é numa chama de fogo que saía no meio de uma sarça. E aí Moisés conversa com Deus e Deus o chama para esta missão de levar o povo para uma terra que mana leite e mel. Aí nós temos essa declaração de Deus no versículo de número 8. E Deus fala no versículo 9, porque o clamor de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios estão oprimindo o meu povo. A ser observado nesta passagem, no versículo 11, é que Moisés não se sente digno
e pergunta para Deus: quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? E aí começa aquele embate, Deus informando a Moisés qual era a intenção dele. Moisés conversa com Deus, Deus fala no versículo 14: eu sou o que sou, né? Existem algumas traduções que falam de forma diferente, isso pode ser até uma observação que nós vamos fazer mais à frente, principalmente hoje à noite, quando estivermos meditando nesse texto durante o nosso culto, que você está convidado para participar conosco hoje à noite. Estaremos falando a respeito do eu sou o que foi a palavra que Deus disse a Moisés, identificando quem é Deus para que Moisés pudesse chegar ao povo e dizer: olha, fala ao povo ali que eu sou o que sou, para que vocês possam entender quem é que está enviando para tirá-los da terra do Egito. No versículo 19, Deus fala para Moisés como ele vai tratar a Faraó para que deixe o povo dele sair do Egito, e não só sair, mas não sair também de mãos vazias. Então, nesse trecho que fica bastante interessante a gente observar, é a forma como Moisés questiona a autoridade que Deus está passando para ele, né? E a fim de que é, ele fica assim, perdido, não se sente seguro com respeito a tudo aquilo que Deus está falando que vai fazer através da vida de Moisés. E muitas vezes isso acontece conosco também. Deus nos coloca situações que Deus acredita em nós, né, como acreditou em Moisés. Mas existem situações que nós mesmos não acreditamos em nós, e aí às vezes as coisas não fluem por culpa nossa. E aqui quase aconteceu a mesma coisa com Moisés. Ele ficou duvidando do que poderia acontecer, do que Deus faria, e Deus falou assim: não, vai, eu vou estar contigo. E aí no capítulo 4 vem exatamente esta questão da objeção de Moisés, e Deus começa a ficar impaciente, né? Moisés apresenta 3 situações aqui que é bom a gente observar. Primeiro, que as pessoas dos israelitas não iriam crer nele. E aí Deus faz para Moisés, né, a questão do cajado e a lepra, né? Deus pede para que Moisés pegue o seu cajado e jogue ao chão, e aí quando Moisés joga ao chão, esse cajado vira uma serpente, e aí Deus fala para Moisés: estende a mão, Moisés, e pega pela cauda. E aí Moisés, quando pega a serpente pela cauda, a serpente se transforma de novo numa vara na sua mão, né? E aí Deus fala no versículo 5: isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, apareceu a você. Então, este sinal foi algo que faria com que Moisés, ao chegar para o povo, pudesse mostrar quem ele era e de quem ele estava falando, de qual Deus ele estava falando. Porém, Moisés não se ficou muito satisfeito com isso. Deus mandou: coloca a tua mão no peito. Moisés colocou, quando retirou a mão, ela estava leprosa. E aí Deus mandou ele colocar de novo no peito. Quando ele colocou a mão no peito novamente, a mão estava normal. Então, este foi os 2 primeiros sinais que Deus colocou para Moisés, para que ele pudesse mostrar ao povo e ter confiança em si próprio. Mas Moisés não ficou satisfeito, e ele fala ali no versículo de número 8, né? Tem algumas coisas que Deus fala que eles iriam acreditar, né? Moisés não podia dar ouvidos aquilo que era a dúvida deles, né? Moisés deveria colocar ali também um pouco de água do Nilo e derramar sobre a terra,
Fazendo desta forma, a água iria se transformar em sangue. E aí Moisés fala assim: mas eu nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora. Eu não consigo falar bem. E o que Deus vai e fala para Moisés? Quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Isto também é algo que nos dá uma certeza de que Deus não nos abandona. Às vezes nós pensamos que estamos sozinhos nas nossas jornadas, mas Deus está conosco. Eu não sei o que falar, não sei o que fazer, não sei como me portar. Vamos nos colocar na presença de Deus, que Ele vai nos ajudar, vai nos mostrar o caminho. Mas Moisés ainda não está satisfeito. E fala que, na realidade, o Moisés não quer ir. A gente chega à conclusão é que Moisés não quer ir. Então, ele fala no versículo 13: Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Irmãos, a gente sabe que quando Deus nos comissiona para fazer algo, é porque Ele está nos capacitando, Ele vê capacidade em nós. Agora, se nós não fizermos, é bem provável que Ele mande outra pessoa. Mas só que a outra pessoa não vai fazer aquilo que era para nós fazermos. Então, aqui, Deus manda que Arão vá junto com Moisés para auxiliar a Moisés, mas a missão é de Moisés. E aí então, no versículo 18, Moisés vai se despedir de Jetro, seu sogro, e de Zípora, sua esposa, não antes de receber novas instruções de Deus e ter aquele episódio de Zípora circuncidar o filho de Moisés, porque ele ainda não havia circuncidado, e Deus até pensou em matá-lo pela falta de comunhão, né, falta de obediência. E aí, no versículo de número 27, Deus então vai dar as instruções para Arão, para que Arão vá junto com Moisés. A missão é de Moisés, mas Deus comissiona Arão para estar junto com Moisés. E isso às vezes acontece conosco. Nós temos uma missão, mas Deus sempre manda pessoas para nos auxiliar, porque ninguém consegue realizar nada sozinho. Todos nós dependemos uns dos outros. E aqui Deus dá esta informação, dá esta instrução para Moisés. Moisés se sente incapaz e Deus coloca Arão junto de Moisés para que ambos realizem aquilo que é plano de Deus, mas a missão continua sendo de Moisés. Quando chega no capítulo número 5, Moisés então e Arão descem até o Egito e entram na presença de Faraó. E ali dizem as palavras que foram orientadas por Deus. E Faraó, além de não atender o pedido de Moisés e de Arão, aumenta a carga de trabalho sobre os hebreus. Isso está aqui no versículo de número 9. E qual é a justificativa de Faraó aumentar a carga de trabalho? Ele diz ali no versículo 15. Então os capatazes israelitas, aliás, ele fala que no versículo 9, ele aumenta a carga de trabalho, porque, além do pessoal estar numeroso, ele acredita que o povo estava ocioso. E é então que no versículo 15, os capatazes vão falar com o faraó para mudar um pouquinho a sua forma de agir com eles. E é nessa situação que Faraó fala assim: olha, vocês estão com muito tempo, né? Vocês não, estão com muito tempo livre. Tanto estão com tempo livre que estão pensando em ir para o deserto para adorar o Deus de vocês. Não. Então, vamos trabalhar. Né?
E aí no versículo 20, os israelitas vão se reclamar com Moisés, né? Porque olha só, Moisés, o que é que vocês fizeram? Versículo 21. O Senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram ódio do faraó e dos seus conselheiros sobre nós e lhes puseram nas mãos uma espada para que nos matem. Agora a pergunta é: os israelitas não haviam pedido a Deus para que os livrasse daquela situação? Se eles haviam pedido a Deus para ser livres daquela situação, por que então agora eles estão reclamando com Moisés e Arão por estarem passando por essa situação? Na realidade, nós muitas vezes estamos insatisfeitos na situação que nos apresentamos. Entretanto, quando vem uma proposta de mudança, às vezes nós chegamos à conclusão de que era melhor ter ficado na situação anterior. E aqui nós observamos que o povo de Israel, eles estavam exatamente nessa situação. Estavam sendo escravizados, estavam sofrendo, mas com a possibilidade de terem a sua carga de trabalho aumentada e a sua vida até ceifada, eles prefeririam ficar ali como escravos. Mas é então que no versículo de número 22, Deus anuncia sim para Moisés, depois que Moisés vai conversar com ele, e aí Deus fala que vai tirar o povo dali, daquele local. Olha só no versículo 22, para nós encerrarmos o nosso comentário. Moisés falou para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste este povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu, de modo algum, libertaste o teu povo. E aí no capítulo 6, Deus fala para Moisés: agora você verá o que farei ao faraó. Por minha mão poderosa, ele os deixará ir. Ele os deixará ir. Por minha mão poderosa, ele os expulsará de seu país. Então, Deus fala para Moisés e para Arão, ali naquele momento, que não é. O faraó não vai só deixá-los ir, o faraó vai expulsar eles daquele país. Então, nós observamos que Deus, ele tem a sua forma de agir. E nesse momento, quando ele percebe que o povo está passando por situações difíceis ali no Egito, ouve o clamor do povo, ele escolhe Moisés. O povo, de uma certa forma, fica surpreso, talvez, né, com a resposta, não esperava que aquilo viesse a acontecer naquele momento e daquele jeito, mas Moisés é a forma como Deus apresenta-se ao povo para tirá-lo daquele local. E Moisés é um tipo de Cristo. Toda a obra de Moisés, desde a sua aparição, desde a sua convocação, e tudo que vai acontecer, tudo que já aconteceu e tudo que vai acontecer a partir dos próximos capítulos, vai mostrar para nós um gostinho, Deus mostrando para o povo e para nós também hoje, um gostinho da obra redentora de Cristo. Para que houvesse a redenção, houve necessidade da escravidão. Para que houvesse a salvação em Cristo, houve a necessidade do pecado. O pecado nos tornou frágeis, nos tornou dependentes de Deus, mas nós não tínhamos condições de nos achegar a Deus e sermos livres da escravidão causada pelo pecado. Mas Deus providenciou Jesus, que veio e, através da sua obra redentora, nos livrou da escravidão do pecado. Então fique a nossa leitura desta semana, que você possa continuar conosco, aprendendo a ler o livro de Êxodo, e na próxima semana estaremos lendo a partir do capítulo de número 6, versículo 2. Vamos estender a nossa leitura
E você vai ter a oportunidade de conosco estar comentando e acompanhando a nossa leitura comentada para que possamos ter um entendimento daquilo que a palavra de Deus nos mostra. Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família e que estejamos juntos na semana que vem para continuarmos a nossa leitura comentada. Deus abençoe, fique na paz do Senhor e que tenha um domingo abençoado na presença do Senhor.